Durante toda a minha vida, eu acreditei que a morte era apenas o fim. Para mim não existia céu, inferno, nem nada além do último suspiro. Cresci ouvindo falar de Deus, de salvação, de eternidade, mas achava tudo isso uma invenção humana para acalmar o medo da morte. Eu repetia para mim mesmo: quando morremos, simplesmente deixamos de existir. Essa era a convicção que eu defendia com firmeza. Até a noite em que minha própria vida foi interrompida e descobri, da maneira mais aterradora possível, que estava completamente enganado. Tudo aconteceu de repente. Uma dor forte no peito, a sensação de que o ar estava faltando, e logo minha visão começou a escurecer. Lembro-me de pessoas correndo ao meu redor, alguém chamando por ajuda, e logo depois, o som distante de sirenes. No hospital, médicos e enfermeiros lutavam para me reanimar. Eu via as mãos deles pressionando meu peito, sentia agulhas atravessando minha pele, mas algo estranho acontecia. Eu já não estava preso ao meu corpo. De um instante para o outro, me vi deitado naquela maca, e ao mesmo tempo, flutuando acima dela. O som das máquinas apitando soava cada vez mais distante, até que cessou. A linha reta no monitor cardíaco anunciava que meu coração tinha parado. E naquele momento eu percebi. Eu havia morrido, mas a morte não trouxe o nada que eu esperava. Trouxe a consciência mais real que já experimentei. De repente, um vazio se abriu debaixo de mim. Era como se o chão tivesse desaparecido. Um vento frio e pesado começou a me puxar para baixo. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, fui tragado para uma escuridão sem fim. Aquela escuridão não era ausência de luz. Era uma presença. Era viva, sufocante, como se tivesse mãos invisíveis que me arrastavam para cada vez mais fundo. Então, os sons começaram. Primeiro um lamento distante, depois gritos tão altos e desesperados que perfuravam minha mente. Eram vozes humanas, clamando por socorro, clamando por alívio, mas não havia resposta. Eu estava cercado por almas que pareciam se contorcer em dor constante. Não havia pausa, não havia descanso, apenas tormento. O calor era insuportável. Não era como o fogo que conhecemos na terra, mas uma chama que queimava por dentro, sem consumir. Eu olhava para os lados e via formas distorcidas, sombras que se moviam como criaturas conscientes, rindo e se alimentando do desespero que tomava conta de mim e de todos ao redor. Era um inferno, não como metáfora, mas como realidade palpável. E eu estava preso nele. Naquele lugar, cada segundo parecia uma eternidade. O tempo não passava. Eu sentia o peso da culpa me esmagando. Todas as vezes em que neguei a existência de Deus, vinham à minha mente como uma acusação. Eu me lembrava das vezes em que ridicularizei quem acreditava, das vezes em que rejeitei qualquer chance de ouvir sobre salvação. E agora, ali, não havia mais como voltar atrás. O pavor que senti não pode ser explicado. Não era apenas medo, era a certeza de que eu estava perdido para sempre, separado da vida, separado de qualquer esperança. E no meio de todo aquele tormento, uma pergunta ecoava dentro de mim, como se fosse gritada por 1000 vozes. Por que esperei tanto para acreditar? Eu, que tanto neguei, agora estava diante da prova mais cruel de que o mundo espiritual existe. A morte não havia sido o fim. Ela foi apenas o início. E o que aconteceu depois vai chocar você, porque mudou para sempre a minha eternidade. Meu nome é Marcelo, e durante muitos anos, eu fui um homem absolutamente convicto de que não existia nada além do que meus olhos podiam ver e minhas mãos podiam tocar. Eu não cresci em um lar religioso. Na minha casa, não havia cultos em família. Não havia oração antes das refeições. E muito menos uma Bíblia aberta sobre a mesa. Meus pais trabalhavam muito e sempre priorizaram a lógica, o esforço humano e a disciplina como valores centrais. Desde cedo,
Fui ensinado a acreditar apenas no que podia ser comprovado. Quando ainda era criança, às vezes amigos me convidavam para ir à igreja. Eu aceitava, mas me sentia como um estranho. Lembro-me de ver pessoas chorando, levantando as mãos, falando com os olhos fechados, como se estivessem diante de alguém invisível. Aquilo me causava estranhamento. Para mim, era apenas emoção. Eu olhava e pensava, eles precisam acreditar em algo, porque têm medo da vida. Esse pensamento, que começou como desconfiança infantil, foi crescendo comigo até se transformar em convicção. Na adolescência, essa postura crítica só se fortaleceu. Eu descobri a filosofia. Comecei a ler autores ateus e materialistas. Absorvi cada argumento como se fossem verdades absolutas. Passei a repetir frases prontas contra a fé. E gostava de uacá-los em debates escolares. Eu me sentia superior quando via um colega cristão ficar sem resposta diante de minhas provocações. A cada vez que alguém mencionava oração ou milagre, eu me adiantava para dizer: isso é apenas coincidência, ou fruto da imaginação. A fé, para mim, não passava de superstição. Com o passar dos anos, essa descrença virou motivo de orgulho. Eu não apenas não acreditava em Deus, eu fazia questão de ridicularizar quem acreditava. Nas rodas de conversa, se alguém mencionava igreja, eu logo disparava comentários sarcásticos. Dizia frases como: vocês ainda acreditam em contos de fadas? Ou a religião é apenas uma muleta para os fracos? E cada vez que alguém se calava diante da minha ironia, meu ego crescia. Eu me sentia mais inteligente, mais evoluído, mais livre do que aqueles que, na minha visão, estavam presos a dogmas. No fundo, no entanto, havia um vazio. Eu trabalhava muito. Buscava reconhecimento, dinheiro, prazeres. Conquistei algumas coisas, é verdade, mas a satisfação nunca durava. Era como beber água salgada. Quanto mais eu bebia, mais sede eu tinha. Eu preenchia o vazio com festas, viagens, relacionamentos superficiais. Às vezes, quando a noite estava silenciosa e eu ficava sozinho, surgia aquela pergunta incômoda: e se eu estiver errado? E se realmente houver algo depois da morte? Mas eu logo abafava essa voz interior, dizendo a mim mesmo que eram apenas pensamentos tolos, fruto do medo que eu não queria admitir. Meu discurso de ateu convicto se tornou tão forte que eu mesmo passei a acreditar nele como uma armadura. Eu me apresentava ao mundo como alguém firme, racional, que não precisava de Deus. Eu tinha frases prontas para cada argumento, e por fora parecia seguro, mas por dentro eu era apenas um homem, tentando esconder a fragilidade com orgulho. Eu construí minha vida inteira sobre essa descrença. Transformei minha arrogância em identidade. A cada discussão, eu reafirmava a mesma ideia. Se Deus existe, que Ele se mostre. Se é real, que desça do céu agora. Eu falava isso rindo, sem imaginar que um dia, do forma inesperada, minhas próprias palavras voltariam como sentença. E foi exatamente isso que aconteceu. Na noite em que meu coração parou, quando senti a vida escapar do meu corpo, toda a minha filosofia, todos os meus argumentos e todas as minhas ironias se tornaram inúteis. Nenhum livro, nenhum raciocínio, nenhuma explicação científica pôde me salvar. Eu, que passei a vida negando o espiritual, estava prestes a ser confrontado diretamente pela realidade que sempre rejeitei. E foi nesse instante que começou o verdadeiro choque. Perceber que não existe neutralidade. Viver sem Deus não era apenas uma escolha de descrença. Era rebeldia, e eu estava prestes a pagar o preço por essa rebeldia. A noite em que meu coração parou se tornou o divisor de águas da minha existência. Eu estava em casa, quando uma dor aguda tomou conta do meu peito. Era como se uma mão invisível tivesse apertado meu coração com força, esmagando cada batida. O suor escorria pelo meu rosto. Minha respiração ficava curta.
E em poucos minutos, eu já não conseguia manter o equilíbrio. A lembrança seguinte é de vizinhos desesperados chamando por socorro, e logo depois, o som de sirenes cortando a madrugada. Fui levado às pressas para o hospital. No caminho, meu corpo oscilava entre consciência e desmaio. Mas em cada instante, eu sentia que a vida estava se esvaindo. O medo tomou conta de mim, de uma forma que nunca tinha sentido antes. Sempre falei que a morte era apenas o fim, apenas ou nada. Mas quando a escuridão começou a me envolver, percebi que no fundo, eu nunca havia acreditado nisso plenamente. O medo que tomou meu coração era a prova de que, talvez, minha alma soubesse que havia algo além. Cheguei à sala de emergência. Lembro-me de luzes fortes sobre meu rosto, médicos correndo, vozes rápidas pedindo equipamentos, e em poucos segundos já não escutava mais nada. O monitor cardíaco apitou uma linha reta. Meu coração havia parado. Para os que estavam ali, eu estava morto. Mas dentro de mim, algo extraordinário acontecia. Eu sentia meu corpo imóvel, mas minha consciência estava viva, mais desperta do que nunca. Eu me vi deitado na maca, mas também me vi de pé, observando a cena. Médicos pressionavam meu peito, tentavam choques elétricos, corriam contra o tempo, e eu, em choque, percebia. Eu morri. Por alguns segundos, fiquei suspenso naquele lugar entre o físico e o espiritual. Mas de repente, tudo mudou. Um vazio se abriu sob meus pés, um abismo negro profundo, como se o chão tivesse desaparecido. Fui sugado para baixo com uma velocidade impressionante. O ar ao meu redor se tornou pesado, e o frio cortante, misturado com o calor insuportável, invadiu cada parte de mim. Era como cair em queda livre para dentro de uma escuridão viva. A princípio pensei que fosse um sonho ou alucinação causada pela falta de oxigênio, mas quando meus sentidos se aguçaram, entendi que aquilo era real. Eu ouvia gritos, milhares de vozes clamando, em desespero. Não eram apenas sons, eram lamentos, gemidos, que carregavam dor, arrependimento e uma eternidade de tormento. O cheiro era insuportável, uma mistura de enxofre, carne queimada e podridão. Meus olhos tentavam se adaptar à escuridão, e logo comecei a enxergar figuras distorcidas, sombras que se moviam como seres conscientes. Essas criaturas não eram humanas, eram deformadas, grotescas, com semblantes de ódio e prazer na dor alheia. Elas se aproximavam de mim como se me reconhecessem, como se soubessem exatamente quem eu era. Eu tentava correr, mas não havia chão, não havia direção. Era como estar preso em um espaço sem saída, onde cada movimento me aproximava mais do desespero. E então, percebi algo terrível. Eu não estava apenas em um lugar de sofrimento. Eu estava em território inimigo. Era o inferno, o mesmo que eu neguei. O mesmo que eu ridicularizei durante toda a minha vida. Aquele lugar não era uma metáfora. Não era um símbolo religioso. Era real, palpável, esmagador. A sensação de tempo desapareceu. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu sentia minha alma queimar em angústia. E não havia pausa, não havia trégua. Ali não existia consolo, não existia esperança. Apenas desespero absoluto. Os gritos ao meu redor se tornaram um coro interminável de dor. Pessoas clamavam por água, por alívio, por misericórdia. Algumas chamavam o nome de Jesus em meio ao tormento. Mas não havia resposta. Eu via rostos deformados pelo sofrimento, expressões congeladas em horror eterno. O que mais me aterrorizava era a consciência plena de que eu merecia estar ali. Cada vez que zombei da fé, vinha à minha mente. Cada palavra de deboche contra Deus soava como um eco condenatório. Eu me lembrava das vezes em que ri dos que acreditavam, das oportunidades em que ouvi falar de salvação, e simplesmente ignorei. Cada lembrança era como uma acusação que me esmagava. Foi nesse momento que compreendi a profundidade do conflito espiritual. A vida inteira eu disse que não existia Deus,
nem céu, nem inferno, mas agora diante do abismo, eu vi a verdade com meus próprios olhos. O que eu sempre neguei era real. E o pior, eu havia passado a vida inteira me preparando para esse destino, sem sequer perceber. As sombras se aproximavam mais de mim, rindo, me empurrando para ainda mais fundo. Eu sentia mãos invisíveis me prendendo, como correntes que não se podiam ver, mas que eram impossíveis de quebrar. Eu estava condenado, preso, sem saída, e o desespero maior era perceber que nada do que eu sabia, nada do que eu havia estudado, nenhuma filosofia, nenhum argumento poderia me salvar. A lógica, a razão, a ciência, menos nada tinha poder naquele lugar. Meu coração clamava em silêncio, mesmo sem fé. Se existe um Deus, me tire daqui. Foi o primeiro pedido sincero que fiz em toda a minha vida, e foi feito no lugar onde não havia mais esperança. Mas o simples fato de pensar nessas palavras já me mostrou que no fundo eu sempre soube que ele existia. E foi exatamente nesse momento de desespero absoluto que algo começou a mudar. Eu estava perdido, condenado, mergulhado em uma escuridão que parecia eterna. As sombras que me cercavam se moviam como predadores, aproximando-se de mim com risos de escárnio. Elas não falavam em palavras humanas, mas eu compreendia seus intentos. Queriam minha dor, queriam minha alma. Quanto mais eu tentava resistir, mais fraco me sentia. Era como se cada fragmento de esperança fosse arrancado de mim a cada segundo. O fogo daquele lugar não era como o fogo que conhecemos. Ele não iluminava, apenas queimava. Não havia labaredas dançando no ar, mas uma chama invisível que corroía de dentro para fora. Eu sentia meu ser em agonia, e ao mesmo tempo percebia que aquela dor jamais teria fim. Não era como uma ferida que cicatriza, não era como uma queimadura que o tempo alivia. Era um tormento contínuo, sem pausa, sem trégua, sem descanso. Enquanto gritava, percebi outras almas ao meu redor. Algumas estavam tão próximas que eu podia ver seus olhos. Eram olhos de desespero absoluto, olhos que imploravam por misericórdia. Mas já não havia resposta. Algumas vozes gritavam por água, mesmo uma gota. Outras clamavam pelo nome de Jesus, mas suas vozes se perdiam no vazio, ecoando em meio às risadas das criaturas que nos cercavam. Era como se cada súplica apenas alimentasse a escuridão. De repente, uma das sombras maiores se aproximou de mim. Sua forma era indescritível, uma mistura de corpo deformado e trevas vivas. Eu não conseguia fixar meus olhos nela por muito tempo, sem sentir um peso esmagador. Essa criatura me tocou, e onde sua mão invisível me alcançava, eu sentia correntes se fechando ao meu redor. Eram correntes que não prendiam apenas meu corpo, mas minha alma. Eu sabia que estava sendo marcado, destinado a permanecer ali para sempre. Foi nesse instante, no auge do meu desespero, que algo aconteceu. Um clarão atravessou a escuridão. No início parecia pequeno, distante, quase insignificante diante da vastidão daquele abismo. Mas em poucos segundos, aquela luz começou a crescer, como se uma chama fosse alimentada por um vento invisível. As sombras ao meu redor estremeceram. Pela primeira vez, aquelas criaturas que me cercavam recuaram. Seus risos cessaram, substituídos por gritos de ódio e medo. A luz se intensificava cada vez mais, e eu percebi que não era uma luz qualquer. Era uma presença. Ela não apenas iluminava o ambiente, ela atravessava meu interior, revelando quem eu realmente era. Toda a minha vida de orgulho, de zombaria, de descrença estava nua diante dessa presença. Eu não podia esconder nada. E então, no centro daquela luz, eu vi. Era ele, Jesus. Não como uma imagem pintada em quadros, não como uma figura distante das histórias religiosas que eu ridicularizava. Ele estava ali, real, majestoso,
com olhos que queimavam como fogo, e ao mesmo tempo, transmitiam compaixão infinita. Sua presença enchia todo aquele lugar. E por um instante, a escuridão pareceu encolher diante dele. Eu não ouvi palavras da forma como ouvimos na terra. A voz dele não era apenas som, era vida, era verdade, era poder. Ela atravessava cada parte de mim, cada lembrança, cada pensamento. Ele disse: eu não criei este lugar para você, mas suas escolhas te trouxeram aqui. Ainda assim, hoje eu te mostro que há misericórdia. Minhas pernas fraquejaram. Eu, que tantas vezes zombara dele, agora estava prostrado, incapaz de sustentar meu próprio ser diante da sua glória. Lágrimas escorriam do meu rosto, não apenas por medo, mas por vergonha. Como eu pude negar aquele que agora estava diante de mim? Aquele que eu percebia ser a própria verdade. Enquanto eu chorava, a cena ao redor se intensificava. As criaturas gritavam com ódio, tentando se aproximar, mas não conseguiam atravessar a luz que agora me cercava. Era como se um muro invisível tivesse sido erguido ao meu redor. Elas urravam, se contorciam, mas não podiam me tocar. A presença de Jesus era a autoridade absoluta naquele lugar. Ele estendeu a mão em minha direção. Sua mão era marcada. Eu via claramente os sinais dos cravos, e isso me atingia como um raio de revelação. Aquelas marcas não eram apenas cicatrizes, eram a prova do preço pago pela minha salvação. Foi nesse instante que entendi. Ele já havia descido ao mais profundo para me resgatar, e agora estava ali de novo, oferecendo-me a chance que eu jamais mereceria. Ao tocar-me, algo extraordinário aconteceu. As correntes que me prendiam começaram a se despedaçar. Cada elo se partia com um som que ecoava como trovão naquele abismo. A escuridão gritava em fúria, mas eu sentia o peso se levantar dos meus ombros. Eu estava sendo liberto. Ao mesmo tempo, uma visão se abriu diante de mim. De um lado, eu ainda via o inferno, a escuridão, os gritos, as almas perdidas, os demônios que regozijavam no sofrimento humano. Mas do outro, vi algo completamente diferente, uma luz tão intensa que não havia palavras para descrever. Era o céu, a glória, a presença eterna de Deus. E entre esses dois destinos, eu percebia que minha vida estava sendo decidida. Jesus olhou em meus olhos. Não havia condenação neles, apenas verdade e amor. Ele disse: você zombou de mim, negou minha existência, mas ainda assim eu te amei. Escolha agora, vida ou morte, luz ou trevas. Eu sabia que não tinha mais desculpas. Toda a minha vida passou diante de mim como um filme. Lembrei-me de todas as oportunidades que tive de ouvir sobre ele e rejeitei. Lembrei-me das vezes em que crentes oraram por mim, e eu ri. Lembrei-me de cada escolha feita longe da verdade. E agora, diante da eternidade, eu não tinha mais argumentos. Apenas um clamor escapava dos meus lábios: Jesus, se o Senhor é real, e agora sei que é, não me deixe aqui. Eu me rendo. Ao pronunciar essas palavras, fui envolvido por uma paz que nunca havia sentido. Não era apenas ausência de dor, era plenitude. Era como se minha alma tivesse sido lavada. Como se cada peso, cada culpa, cada acusação tivesse sido arrancada de mim. Eu sabia que não estava mais sozinho. Sabia que estava sendo resgatado. O inferno gritava pela minha alma, mas o céu se abriu diante de mim. A escuridão foi vencida pela luz, e eu entendi que o amor de Deus é mais poderoso do que qualquer condenação. Eu, que merecia a perdição, estava recebendo a chance de vida. A visão do inferno não desapareceu da minha mente. Até hoje, ela me lembra de que aquele lugar é real e de que muitos estão a caminho dele. Mas a visão de Jesus, com os braços estendidos, marcou-me ainda mais.
Porque naquele dia eu aprendi que, mesmo no abismo mais profundo, a misericórdia de Deus pode alcançar e transformar uma alma perdida. Quando abri os olhos, já não estava mais no inferno. Eu estava de volta ao hospital, cercado por médicos e enfermeiros que se agitavam ao meu redor. As máquinas apitavam, vozes falavam meu nome, e alguém gritava que eu tinha voltado. Eu havia sido reanimado. Para eles, eu era apenas um paciente que retornara à vida após minutos de parada cardíaca. Mas eu sabia que havia acontecido algo infinitamente maior. Eu não havia apenas voltado à vida terrena, eu havia sido arrancado das garras da eternidade perdida. Durante alguns instantes, permaneci em silêncio, tentando compreender. Eu ainda sentia o peso do que tinha visto. Ainda ouvia os gritos do inferno ecoando dentro de mim. O cheiro, o calor, as sombras, tudo estava marcado em minha memória, como se tivesse acontecido segundos antes. Mas ao mesmo tempo, sentia a paz da presença que me resgatou. Eu não tinha dúvidas. Havia visto Jesus, havia sentido seu toque, e isso mudara tudo. Nos dias seguintes, enquanto permaneci em recuperação, minha mente não conseguia se desligar do que havia vivido. Cada vez que fechava os olhos, eu via o abismo novamente. Cada vez que respirava, lembrava-me da sensação de ser puxado para baixo, para dentro da escuridão. Mas também me lembrava da luz, do olhar de Cristo, das palavras que ele me disse. Era como se eu estivesse vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. A lembrança da perdição e a certeza da salvação. Eu, que sempre ridicularizei os que falavam de fé, agora chorava em silêncio no leito do hospital. Quando enfermeiros entravam no quarto, eu me virava para não deixar que vissem minhas lágrimas. Não eram lágrimas de dor física, mas de quebrantamento. Eu estava despido de todo orgulho. Pela primeira vez na vida, compreendia o que significava estar diante de algo maior do que eu. Minha família se espantava ao ver minha mudança de comportamento. Antes, eu era impaciente, irritadiço, fechado em minhas próprias opiniões. Agora, eu falava com humildade, pedia perdão por palavras duras e demonstrava gratidão, até pelos pequenos gestos. Quando me perguntavam o que havia acontecido, eu respondia apenas: eu vi o inferno, mas Jesus me tirou de lá. E essa confissão se tornou meu novo propósito. Enquanto antes eu usava minha voz para zombar, agora eu a usava para alertar. Cada amigo que me visitava recebia meu testemunho. Alguns ficavam em silêncio, outros choravam. Alguns até duvidavam, mas eu não podia me calar. Eu sabia que precisava contar. Conforme os dias passavam, fui entendendo que a transformação não era apenas interior. Ela começava a mudar todas as áreas da minha vida. O vazio que eu tentava preencher com prazeres agora era preenchido com a presença de Deus. As coisas que antes me atraíam, menos festas, excessos, orgulho, já não tinham o mesmo brilho. Eu olhava para elas e via apenas ilusão. O que antes me dava prazer agora parecia lixo diante da paz que havia encontrado em Cristo. Mas a transformação também veio acompanhada de luta. O inimigo não queria me soltar facilmente. Às vezes, durante a noite, eu ainda sentia o peso da escuridão, tentando me assombrar. Sonhos terríveis me faziam acordar suado, revivendo os gritos do inferno. Nessas horas, eu me lembrava das palavras de Jesus: ainda há misericórdia. E com a pouca fé que eu tinha, eu orava. Era uma oração simples, mas poderosa. Senhor, não me deixe voltar para lá. A cada oracal, a paz retornava, e eu entendia que a libertação era um processo diário, uma caminhada. Foi assim que aprendi a me render completamente. Abri meu coração e aceitei Jesus, não apenas como alguém que me resgatou naquela experiência, mas como meu Senhor e Salvador. Passei a ler a Bíblia, a buscar entender as verdades que antes rejeitava. E quanto mais eu lia, mais percebia que tudo fazia sentido. As palavras que antes pareciam absurdas, agora se tornavam vida.
para mim. Descobri que havia promessas de perdão, de libertação, de nova vida menos, e eu era a prova viva disso. Minha transformação se tornou tão visível que até meus antigos colegas de ceticismo começaram a me procurar, curiosos, para ouvir. Alguns riam, dizendo que eu estava iludido por uma experiência de quase morte, mas eu olhava nos olhos deles e dizia: eu sei o que vi. Sei para onde estava indo, e sei quem me tirou de lá. Não havia argumento que pudesse apagar a convicção que agora ardia dentro de mim. A libertação que experimentei não foi apenas de um destino eterno, mas também de uma vida de orgulho e vaidade. Hoje entendo que cada respiração é um presente, que cada dia é uma nova chance de viver para algo maior. Eu não vivo mais para mim mesmo, vivo para anunciar que o inferno é real, mas que a graça de Deus é mais poderosa do que qualquer condenação. Se antes eu zombava da fé, agora eu a defendo com toda a minha vida, porque eu sei para onde estava indo e sei quem me resgatou. A transformação não é apenas uma mudança de comportamento, é um novo nascimento. Eu, Marcelo, que um dia morri cético e endurecido, voltei à vida como um homem quebrantado, liberto e salvo pela misericórdia de Jesus Cristo. Depois de tudo o que vivi, percebi que não bastava apenas contar minha experiência. Eu precisava aprender com ela e precisava compartilhar os ensinos que foram gravados em minha alma naquela noite em que atravessei o limite entre a vida e a morte. O que experimentei não foi apenas um acontecimento isolado, mas uma revelação clara de como o mundo espiritual é real, de como nossas escolhas aqui têm peso eterno, e de como cada segundo que passamos neste mundo importa. O primeiro ensino é sobre a brevidade da vida. Eu passei anos acreditando que tinha controle, que poderia planejar meu futuro e conduzir minha vida da forma que bem entendesse. Mas a verdade é que bastou um segundo, um ataque repentino ao meu coração, para que toda a minha existência estivesse por um fio. Não houve tempo para me preparar. Não houve aviso. A morte chegou sem pedir permissão. E isso me mostrou que viver cada dia como se fosse garantido é uma ilusão. O amanhã não pertence a nós. Por isso, precisamos estar prontos hoje. A eternidade começa com as escolhas que fazemos agora. O segundo ensino é sobre o engano do orgulho. Durante anos, eu me escondi atrás de uma fachada de inteligência, racionalidade e ceticismo. Eu dizia que não acreditava porque era lógico, porque era inteligente demais para se deixar enganar. Mas no fundo, a raiz do meu ateísmo era o orgulho. Eu não queria admitir que poderia existir alguém maior do que eu, alguém diante de quem eu teria que me dobrar. Eu não queria abrir mão do controle da minha própria vida. E assim, me tornei cego para a verdade. O orgulho é como uma venda que impede o coração de enxergar. Foi só quando fui despido de toda a minha força, quando estive diante da eternidade, que percebi o quanto fui enganado por mim mesmo. O maior inimigo que eu enfrentei não foram os demônios no inferno, mas o orgulho que me impedia de aceitar a graça de Deus. O terceiro ensino é sobre a realidade do mundo espiritual. Antes da minha experiência, eu tratava o espiritual como lenda, como metáfora, como superstição. Mas agora eu sei. O céu e o inferno são mais reais do que qualquer coisa que já toquei ou vi nesta vida. O inferno não é apenas uma ideia para assustar crianças. É um destino real para aqueles que rejeitam a Deus. E o céu não é apenas uma fantasia de consolo. É o lugar preparado para aqueles que se rendem a Cristo. Essa compreensão mudou tudo. Hoje, eu vivo sabendo que cada palavra, cada atitude, cada decisão tem peso na eternidade. O quarto ensino é sobre o poder da oração. Quando estava no abismo, em meio à escuridão, eu clamei, mesmo sem fé plena, mesmo sem saber se seria ouvido. E foi nesse clamor que a presença de Jesus se manifestou.
Isso me ensinou que não existe oração pequena demais ou fraca demais. Quando um coração clama, Deus ouve. A oração é a chave que abre portas no mundo espiritual. É a ponte entre o humano e o divino. Hoje, eu oro não apenas por mim, mas por todos que amo, porque entendi que cada oração tem poder de mudar destinos. Outro ensino que aprendi é que a ciência e a fé não precisam ser inimigas. Por muito tempo, usei o conhecimento como uma arma contra a fé. Hoje vejo que o conhecimento humano é limitado e frágil diante da grandeza de Deus. A ciência explica os mecanismos da vida, mas não pode explicar o sentido da vida. Ela revela a ordem do universo, mas não pode dar razão para a existência do universo. A fé não anula a razão. Ela vai além da razão. A fé responde àquilo que a ciência não pode tocar. O eterno, o espiritual, o divino. Aprendi também que cada testemunho tem um propósito. O que vivi não foi apenas para mim. Foi para que eu pudesse alertar outros, para que ninguém precise passar pelo que eu passei para acreditar. Muitas vezes nós ouvimos histórias de fé e pensamos: isso nunca vai acontecer comigo. Eu pensava assim, mas aconteceu. Eu fui ao inferno e voltei. E se Deus me deu a chance de retornar, é para que eu levante minha voz e diga a você: não espere ser tarde demais. Hoje é o dia de escolher. Por fim, o ensino mais importante que carrego é este: Jesus é a única saída. No abismo, não havia filosofia, não havia ciência, não havia sabedoria humana que pudesse me salvar. As correntes que me prendiam só foram quebradas quando Jesus estendeu a mão. Sua presença é maior que a escuridão. Seu amor é mais forte que a condenação. Seu sangue é mais poderoso do que qualquer pecado. Não existe outro caminho. Não existe outro nome que possa salvar. Ele é a porta. Ele é a verdade. Ele é a vida. Esses ensinos não são apenas conceitos que ouvi em uma pregação. São verdades que experimentei com minha própria vida. São lições escritas a fogo em minha alma. E agora, compartilho com você para que entenda. O inferno é real, mas também é real a graça que pode nos livrar dele. Não rejeite essa verdade. Não adie a decisão. O amanhã pode não chegar, mas a eternidade está diante de você. Cheguei ao fim da minha história, mas sei que ela não termina em mim. O que vivi não foi apenas uma experiência marcante. Foi um chamado. Eu morri, vi o inferno e fui resgatado pela misericórdia de Jesus Cristo. Essa jornada me mostrou, de forma que nenhuma palavra humana poderia expressar plenamente, que a eternidade é real e que nossas escolhas nesta vida determinam o destino da nossa alma. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente quem eu era. Um homem arrogante, cético, orgulhoso de sua própria inteligência. Eu ria da fé, zombava das orações, tratava o nome de Deus como se fosse nada. Mas bastou um instante diante da morte para que todas as minhas certezas desmoronassem. Quando o coração parou e a escuridão me envolveu, percebi que nada daquilo que eu defendia com tanto fervor podia me sustentar. Fui tragado pelo abismo, vi as chamas, ouvi os gritos, senti as correntes espirituais se fechando ao meu redor. Eu experimentei a realidade do inferno e não desejo a ninguém aquilo que presenciei. Mas também, no mesmo lugar onde a condenação parecia definitiva, eu vi a face da misericórdia. Jesus, o Filho de Deus, entrou naquele abismo e estendeu a mão para mim. Eu, que jamais merecia, recebi a chance de ser arrancado das trevas. Sua presença quebrou as correntes. Sua luz silenciou as sombras. E seu amor me levantou. Essa foi a maior revelação da minha vida. Por mais profundo que seja o poço da perdição, a graça de Deus é capaz de resgatar qualquer pessoa. E essa graça não foi oferecida apenas a mim.
Ela está disponível a todos. Talvez você esteja ouvindo minha história e pense: eu nunca vou passar por isso. A morte ainda está distante. Mas saiba de uma coisa. Eu também pensava assim. Acreditei que teria tempo, que poderia adiar essa decisão. Mas a morte não escolhe hora nem lugar. Ela pode chegar de repente, como chegou para mim. A diferença está em como você estará diante dela. Preparado ou perdido. Não ignore esse chamado. Se você ouviu minhas palavras até aqui, não foi por acaso. Deus está falando com você. Ele está te lembrando de que existe céu e existe inferno, e que cada segundo vivido nesta terra é uma oportunidade de escolher onde passará a eternidade. Você pode continuar vivendo como se nada disso fosse real, mas um dia a verdade virá à tona, e nesse dia já não haverá mais volta. Hoje eu vivo com uma missão. Minha vida não é mais minha. Eu sou testemunha do poder de Deus. E quero que todos saibam que ainda há tempo. Não importa quão distante você esteja. Não importa quantas vezes tenha negado, zombado ou se afastado. Jesus está pronto para estender a mão e te levantar. Ele já venceu a morte. Já carregou a cruz. Já pagou o preço. Tudo o que resta é a sua decisão. Por isso, eu termino deixando um chamado. Escolha a vida. Não wait mais. Não espere outro dia. Abra seu coração agora. Entregue sua vida a Cristo e deixe que Ele escreva uma nova história em você. Eu sou a prova viva de que até mesmo um cético endurecido pode ser transformado pela graça. Se Ele fez isso comigo, também pode fazer com você. Se você crê que a oração tem poder, declare em voz alta: o inferno treme quando eu oro. Escreva isso nos comentários, para que todos vejam sua decisão de fé. Compartilhe este testemunho com alguém que você ama e que precisa conhecer a verdade. E se deseja continuar recebendo mensagens de transformação, inscreva-se e permaneça conectado, porque o que Deus tem para fazer na sua vida não termina aqui. Eu fui ao inferno, mas não fiquei lá. Jesus me resgatou, e agora eu vivo para anunciar que Ele é real, que Ele salva e que Ele está voltando. A eternidade é certa. E a pergunta que fica para você é: onde você quer passá-la?